Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia? 1 Reis 22, do versículo 22 ao 28. Aleluia. E o Senhor disse a ele, com que? E ele disse, eu sairei e serei na boca de todos os seus profetas um espírito de mentira. E ele disse, tu o enganarás e também obterás intento, vai e faze assim. Este espírito de mentira inspiraria estes falsos profetas e profetizarem de modo a trazer o mal que estava determinado para Acabe. Tudo isso revela que Deus e as suas hostes celestiais e até os demônios em certas ocasiões fazem conferências a respeito dos assuntos relativos aos homens na terra. A mensagem é que Deus permitiu que tal engano tivesse lugar devido à rejeição da verdade. Se os homens não quiserem a verdade, eles automaticamente terão um equivalente que estaria mais em harmonia com seus caminhos ímpios. Acabe não queria a verdade e não ouviria o Senhor. Apesar de todos os esforços empreendidos pelo Senhor para alcançar a este homem, mas ele acreditava em mentiras e dava ouvido aos seus falsos profetas. Esta passagem simplesmente nos dá uma compreensão do reino espiritual, mostrando que por detrás de todos os homens há espíritos bons e mal, procurando levar a cabo a vontade respectiva de seus senhores. O Senhor protege quanto ele pode, e quando não há nada mais que ele possa fazer para os homens retornarem dos seus caminhos de engano, erro e prejuízos ao meio justo, ele permite que os espíritos demoníacos os enganem. Isto faz com que o indivíduo em questão, como já falamos, vá se afastando mais e mais, como no caso de Acabe, até a morte. E agora, pois, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor decretou o mal ao seu respeito. A pura verdade, mas não era isso que Acabe tinha vontade de escutar. Achegando-se então Zedequias, filho de Quenanás, feriu Micaías no queixo, dizendo, por onde se foi de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? A profecia de Zedequias e a profecia de Micaías eram totalmente diferentes a do primeiro e fala de bênçãos, enquanto a do último de condenação. Ambas não poderiam estar corretas. Em essência, acontece o mesmo na atualidade. Milhares de falsos profetas estão profetizando bênçãos e vitórias sobre uma igreja apóstata, enquanto os poucos verdadeiros profetas estão tentando chamar a igreja ao arrependimento. Como no caso de Acabe, os dois não podem estar corretos. E Micaías respondeu, eis que tu o verás naquele dia, quando irás entrar de câmara em câmara para te esconderes. O que sem dúvida aconteceu quando novas sobre a morte, as novas sobre a morte de Acabe chegaram. Então o rei de Israel disse,
tomai Micaías e levai-os de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás, assim tem dito o rei, jogai este homem no cárcere, e mantereis em pão e água, pão de angústia, né? E com água de aflição, até que volte em paz. Micaías disse, se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Em seguida, disse, ouve todos os povos. A valentia de Micaías condena a covardia de Josafá. Josafá deveria descer do seu trono, lançar o seu manto sobre o profeta, valente, e resistir corajosamente ao seu lado. Não há nada mais covarde e desprezível do que um cristão que anda em conveniência com o mundo religioso. Micaías foi levado à prisão e à tortura, e Josafá não levantou a mão ou a voz a favor dele. Aleluia. Isso acontece na atualidade, né? Muitas das vezes, as pessoas só te apontam, te condenam. E tem pessoas aqui, que eu estava falando ontem, eu estava falando com o pastor, né? Estava falando com o pastor, que ele estava contando que teve uma irmã, aí começou a contar, né? Aí eu peguei, falei para ele, eu sou uma pessoa, pastor, eu sou uma pessoa que ajudo, eu sou uma pessoa que tento levantar, eu sou aquela pessoa que não joga fora ninguém, não. Aconteceu um caso aqui, foi embora porque quis, mas não foi mandado embora. Isso eu digo, estou falando diante da Bíblia. Eu sempre ajudei, eu sempre disse, Deus é contigo, continua, louva, prega, porque Deus que vai te levantar. O louvor, ele vai te libertar. Mas as pessoas não pensam. Jesus, ele, naquele dia que estavam apedrejando, e queriam apedrejar aquela mulher, né? Aquela prostituta, assim diz a palavra de Deus, que ela era uma mulher que ficava com outras pessoas. E aí, Jesus estava escrevendo na areia. Uma vez Deus me deu a direção, um discernimento, que naquele momento que ele riscava na areia, a terra tremeu. Eu creio que tremeu mesmo. Porque ele diz, mulher, né? Se alguém aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos jogaram a pedra no chão e foram embora. Mulher, onde está aqueles que te acusaram? Eita, Jesus. Jesus, ele faz isso. Onde está aquela mulher que te acusaram? E ela olha para trás, não vê nenhum. Ele diz, vai, não pequeis mais. Esse é o nosso Jesus. E eu quero dizer para o amado irmão e irmã, que às vezes você ajuda, você levanta alguém. E aquela própria pessoa que você levantou, ele tenta te jogar, te puxar o tapete. Isso acontece no dia a dia, em todo lugar acontece. Não sei se é ciúme, se é inveja, eu não sei qual é o problema da pessoa, mas isso acontece. Em muitos lugares, eu quero te dizer, levanta a cabeça. Eu quero dizer para ti, vaso de Deus, levanta a cabeça. Que Deus, ele vai agir, que Deus, ele vai mudar a tua história. Aqui, como houve falsos profetas, tem vários falsos profetas que profetizam algo que não vai acontecer. Mas eu quero te dizer que quando Deus abre minha boca, quando ele abre a minha boca, acontece. Tem pessoas que diziam assim para outras pessoas, tenho até medo de chegar perto daquela mulher e começar a conversar. Porque quando ela começa a falar, não demora mais, ela solta alguma coisa e acontece. E acontece. Por quê? Porque quando a gente faz o que é correto, quando a gente se humilha para Deus,
Quando a gente entrega a vida para Deus de verdade. Não entreguei minha vida para homem, eu entreguei minha vida para Deus. Quando a gente se entrega verdadeiramente ao Senhor, Ele cuida de tudo. Ai daquele tocar no fio do cabelo de uma pessoa que foi separada para Deus. Ai daquele. Eu já vi tanta da coisa acontecer com pessoas que se levantaram contra a minha vida. Já aconteceu muita coisa, porque eu sou uma mulher que eu me rasgo para Deus, eu choro, eu clamo. Se eu precisar ficar 4 meses de joelho, clamando a Ele, chorando, Ele vai agir. Esse é o Deus que eu creio. Faça o mesmo. Quer vencer? Vá para o joelho, vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor pedir a misericórdia de Deus, que Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele é amoroso. Amém? Que Deus te abençoe. Se vem uma profecia, converse com Deus. Se for coisa ruim, diga, Senhor, quebra. Porque eu falo assim, quando vem algo ruim para mim, Senhor, quebra. Com teu sangue, Jesus. Passa teu sangue. O sangue do Cordeiro tem poder para quebrar, para livrar. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que eu quero que vocês conheçam. Que vocês vivam esse Jesus. Que vocês façam a vontade de Jesus. Peça perdão, errou? Fale direto com Deus. O homem não tem poder sobre tua vida, mas Deus tem. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.